E aí pessoal, professor Dixon Cossetti aqui. Hoje vamos iniciar mais uma série aqui no canal. Aquela série em que a gente vai falar sobre algumas formalidades do texto que você deve observar e que sempre trazem dúvidas para os candidatos quando vão fazer a prova discursiva, quando vão elaborar a sua redação na prova. É muito importante que você fique atento a alguns aspectos. Hoje a gente vai falar a respeito de iniciais maiúsculas. Como eu faço uso de iniciais maiúsculas no texto? O que de fato é obrigatório, o que é proibido e o que pode ser facultativo quanto ao uso de iniciais maiúsculas? Então vamos falar a respeito disso agora. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse quanto ao uso de iniciais maiúsculas no texto é que este uso ele deve representar uma exceção no texto. A gente vai utilizar inicial maiúsculo quando de fato for obrigatório, quando for exigido. Tem aluno que qualquer coisa que ele vai falar, por exemplo, sustentabilidade, ele coloca sustentabilidade com inicial maiúsculo. Não há nenhuma necessidade disso. Você vai, por exemplo, falar a respeito da internet, colocar internet com inicial maiúsculo. Uma coisa que eu vejo muito também, quando o aluno vai colocar, por exemplo, o nome de alguma teoria, teoria da Mote, ou então qualquer que seja a teoria, teoria de Einstein, teoria da relatividade, não há uma obrigatoriedade com relação a isso. Entenda que o uso de iniciais maiúsculos na prova deve ser uma exceção. O seu uso em excesso, ele pode poluir o texto e visualmente fica muito difícil de nós, corretores, identificarmos ali onde de fato você deveria ter utilizado a inicial maiúscula, a obrigatoriedade do uso. Então a primeira coisa é essa. É claro que você já sabe que toda vez que você for iniciar, por exemplo, um período ou um parágrafo, você vai iniciar com inicial maiúscula. Isso é obrigatório. Todo nome próprio que você for utilizar, de fato deve ser utilizado com a primeira letra maiúscula, com a inicial maiúscula. Eu vou colocar na tela e vou comentar aqui aquilo que é de fato obrigatório em termos de uso de iniciais maiúsculas, aquilo que é proibido e aquilo que é facultativo, que você pode utilizar tanto com minúscula quanto com maiúscula. Olha na tela, por favor. Primeiramente, a gente vai falar aí sobre os casos em que o uso da inicial maiúscula é obrigatório. Como você já sabe, nomes próprios, obrigatoriamente você vai utilizar iniciais maiúsculas, como esses nomes que você está vendo aí. Ana, Maria, ainda que o nome seja o nome de uma personagem de um romance. Então você vai lá e coloca Capitu, você vai lá e coloca Bentinho, com inicial maiúsculo, você já sabe disso. Os nomes de países, de cidades e estados, claro, todos com iniciais maiúsculos. É o caso de Brasília, é o caso do Distrito Federal, é o caso de França, é o caso de Brasil. Nomes das instituições, sejam órgãos públicos ou órgãos privados. Um exemplo disso, Colégio Carmen Salles. Além disso, você tem aí o nome das empresas, por exemplo, de telefonia, Oi, TIM e, claro, os nomes das instituições públicas, como, por exemplo, Polícia Civil do Distrito Federal, tudo com inicial maiúsculo. Lembrando que as preposições são dispensadas de inicial maiúsculo, como você está vendo aí no caso de Polícia Civil do Distrito Federal. D mais O, né? Esse D da preposição não precisa ir com inicial maiúsculo. As datas comemorativas, como Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval, vão com iniciais maiúsculas. Nós temos também, claro, as siglas, que sempre vão com iniciais maiúsculas. Aqui eu não vou falar de siglas, eu vou falar de siglas em um outro momento, ainda nessa série. Nós temos aí também as eras históricas, as datas históricas, né? Como por exemplo, Primavera Árabe, como por exemplo, ditadura militar, como por exemplo, Idade Média, iniciais maiúsculas. Idade Média, como você está vendo, I e M maiúsculos. Claro, quando você tem conceitos políticos, é o caso da palavra Estado, quando ela é sinônimo de união, quando é sinônimo de país, vai com inicial maiúscula. Poder público, poder judiciário, com iniciais maiúsculas, são os conceitos políticos. Nós temos também, quando a gente vai fazer uma citação, no começo das citações de uma lei, citação também de um texto. Você vai lá e traz uma citação da Constituição Federal, né? Como por exemplo o artigo 144, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Aí você começa, no comecinho aí dessa citação, você tem de colocar iniciais maiúsculas. E claro que essa citação vai entre aspas, mas isso eu vou falar em outro momento. Nomes de eventos também, então você vai falar algum evento como Copa do Mundo de 2014, vai com iniciais maiúsculas. E claro, os nomes das leis. Você pode utilizar tanto o número da lei quanto o nome da lei.
No caso da Lei Maria da Penha, LMP maiúsculos. No caso da Lei de Abuso de Autoridade, L maiúsculo, A de abuso e A de autoridade também maiúsculos, beleza? E aí a gente tem aqui alguns casos em que o uso de inicial maiúscula ele é proibido. Você tem de utilizar a minúscula. Dias da semana e, claro, os meses do ano também. Então você tem lá o mês de dezembro, você tem lá, por exemplo, quarta-feira, quinta-feira, tudo com minúsculo. Os pontos cardeais você vai utilizar com iniciais minúsculas, norte, sul, leste, oeste. Agora, fique atento. Quando você tiver aqui as regiões do Brasil, as regiões devem ser grafadas com iniciais maiúsculas. Então, se você vai falar da região Nordeste, Nordeste tem que ser com inicial maiúscula. Sudeste, a região Sudeste. Então, S de Sudeste com inicial maiúscula. E, claro, a gente também vai ter inicial minúsculo agora, voltando para minúsculo aqui, né? Aqueles nomes que vão acompanhar os termos geográficos. É o caso, por exemplo, do Rio Amazonas. Esse R aí de rio é minúsculo. O Oceano Atlântico, o O de oceano, ele vem minúsculo, beleza? Não pode esquecer disso. Você vai falar do estado do Rio de Janeiro, da unidade geográfica, da unidade administrativa. O estado ali, esse E de estado, ele é com minúscula, beleza? Agora, Rio de Janeiro, o estado vai com maiúsculo, o estado em si. Nós temos também as palavras compostas, mesmo que formadas por nomes próprios, né? É o caso de banho-maria, João de Barro, por exemplo, flor de lis. Você sempre vai utilizar aí iniciais minúsculas. Agora, alguns casos aqui são optativos. Vou trazer só 2 exemplos aqui. Quando a gente tem nomes de ruas ou ainda de logradouros, né? A gente pode utilizar tanto o nome dessa rua com inicial minúscula como maiúscula. Você tem lá Rua das Acácias, você tem lá Rua das Laranjeiras. Esse R de rua pode ser tanto com minúsculas quanto com maiúsculas. E o nome das disciplinas também. É o caso da minha disciplina, redação. Pode ser tanto com maiúscula quanto com minúscula. Matemática, português, biologia, geografia, história. Tanto com minúscula quanto com maiúsculas. Fechamos aqui. Então, espero que você tenha gostado. Lembrando que, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva. Se você ainda não curtiu os meus perfis, não me segue nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook, por favor, você deve me seguir lá. E, claro, você deve seguir também os perfis do meu curso, o curso Direto ao Ponto. O curso que possui os melhores resultados em provas discursivas de concursos públicos. Eu espero por você nos próximos vídeos. Tchau!